SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindo a este Floripa em Foco com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores no estado de Santa Catarina. E é sempre com muito prazer que recebemos o atual coordenador geral do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor, e parabéns, né, que hoje é o dia do professor. Obrigado, Silvia, e parabéns a você, e parabéns a todos os professores que nos acompanham aqui na TV Floripa, no seu programa Floripa em Foco. Obrigado pela presença. E esses Floripa em Foco, também é sempre bom frisar, né, também estão disponíveis no site do SINT, que é www.sint-sc.org.br. Dia do professor, temos mais a comemorar ou temos que buscar o que comemorar, professor? A gente sempre, é uma dialética, né, Silvio? Nós sempre temos o que comemorar, mas sempre temos que buscar ainda mais o que comemorar. Para dizer que não temos o que não comemorar. Exatamente, nós temos que comemorar sim, mesmo que sejam nossas lutas, né? Refletir sobre as nossas lutas e comemorar também as vitórias que nós viemos obtendo ao longo dos anos. E é bom sempre dizer que essas vitórias não é fruto de uma pessoa, não é fruto de uma categoria apenas dos professores, mas é fruto também do trabalho coletivo de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Certo. Porque os professores também devem e têm que se entender como trabalhadores, né? Como os mediadores do conhecimento e aqueles que estão aí no dia a dia nas escolas fazendo acontecer a educação. Sabemos que a educação ela não tem fim no professor. Não tem fim. A educação não se esgota e não é o fim, a finalidade o professor, né? O fim é os estudantes, é a sociedade, né? Isso é o fim da educação. A educação, o objeto da educação são os estudantes. E é esse trabalho que o professor tem que fazer enquanto mediador do conhecimento e também, por que não, como a grande maioria, né, dos nossos professores que hoje atuam, eu vou chamá-los, né, não de uma forma mítica, né, como heróis, porque eles, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos no dia a dia da nossa profissão, estão aí, levantando todos os dias pela manhã. Por amor à camisa. Por amor à camisa, como você diz, e por amor também ao conhecimento, por amor às pessoas, né, a dignidade humana, a solidariedade, a liberdade, a autonomia, enfim, todos esses valores que a sociedade humana precisa para poder sobreviver e ser feliz, né? Então, apesar de todas as dificuldades, né, nós estamos vivendo 15 de outubro, o Dia do Professor, e o SINT Santa Catarina já aproveita aqui na Floripa em Foco para dar um grande abraço fraterno a todos os trabalhadores em educação e especialmente nesse dia aos professores. Que fique aqui o nosso abraço, Silvio. Quantos professores são? Quantos abraços exatamente estão? Bom, na rede estadual nós estamos em torno de 69 mil trabalhadores, na rede estadual. Os efetivos e os ACTs? São ACTs cerca de 20 mil, 22 mil efetivos e 26 mil, quase 26 mil aposentados. Olha, tem um quadro considerável. Tem um quadro considerável. 22 mil, tem 40 mil professores na ativa? Tem 42 mil na ativa. É suficiente isso? Bom, na nossa opinião, é o quadro necessário para as 1.111 escolas que nós temos na rede estadual. 1.111? 1.111 escolas na rede estadual. Eu tenho os números exatos, mas é em torno disso, né? Para a gente não ficar falando os números quebrados aqui. São 22 mil efetivos, 19 mil ACTs e cerca de 25 a 26 mil aposentados. São em torno de 68.800 professores no estado hoje, na rede estadual. Tem professor suficiente? As salas não Sim, estão superlotadas? tem professor suficiente. Agora, o que nós precisamos é de uma formação continuada para esses trabalhadores, né, para esses professores, que hoje o Estado, infelizmente, nega essa formação continuada. E nós sabemos que em qualquer profissão é necessário ter a atualização. Constante. E o exemplo
Em Santa Catarina, nós, além de não termos essa formação continuada bancada pelo Estado e no horário do trabalho, né, a maioria da formação que ocorre, dos encontros, etc., o Estado utiliza ainda o período de recesso, né, no mês de julho, né, e no início das aulas, para poder dar essa formação, né, e que os professores, enfim, têm várias críticas com relação a isso, né, porque também é o momento também do professor poder descansar de um semestre longo, né, ele ainda tem que fazer a sua formação. E nós, a reivindicação do sindicato é que essa formação sempre teria que ser dada no período de trabalho, né, período letivo, letivo e de trabalho, para que também, de certa forma, não punisse esse trabalhador, né, mas que valorizasse esse trabalhador. Então, a formação continuada é uma das discussões que nós temos muito que fazer com o Estado, e o Estado recebe verbas para isso, mas pouco tem feito. Já tem uma verba específica para a formação. Tem a verba específica para a formação, né, que aí tem toda a questão, é uma questão de gestão, na verdade, né, Silvio? Então, é uma vontade política. E o governo do Estado, ele nos últimos anos, nas últimas décadas, aí, não vem privilegiando, não é privilegiando, não vem dando o direito do professor também se atualizar, né? Ele faz graduação, não tem licença para fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado. Não pode se licenciar. Exatamente. Agora estão começando os primeiros movimentos aí para se abrir essa questão aí do estudo. E todos os professores, a grande maioria, que fizeram a pós-graduação, tanto o estrito sensu quanto o lato sensu, principalmente lato sensu, né, que é a especialização, e estrito sensu, foi por financiamento do seu bolso, financiamento próprio. Por interesse próprio. Não tem auxílio. Buscou mestrado, doutorado por interesse próprio, né? Bancou, e o Estado não tem feito pouco, não reconhece. E não reconhece não só na ajuda da formação, né, Silvio? Ele não reconhece também a qualificação na tabela salarial. A tabela salarial, porque quando ele implementou o piso no início da carreira, o governo do Estado achatou a tabela salarial, eu repito mais uma vez aqui no seu programa, né, puniu os trabalhadores com mais tempo de serviço na educação e puniu os trabalhadores com maior nível de formação. Então, achataram e até hoje nós não temos uma resposta do governo do Estado. Esperamos que até o final do ano nós consigamos ter esse retorno, porque é promessa desde 2011, do final da greve, né, já faz 4 anos, já passou um governo todo. E ele não descompactou. E ele não descompactou ainda. 1/3 da hora atividade também é a discussão. O governo do Estado não reconhece 1/3 na jornada de trabalho, né, que é o momento do professor preparar as aulas, que o professor estudar, corrigir prova e assim, ele também não reconhece. E isso já é previsto em lei. Já também. É previsto na Lei 11.738, que foi uma conquista, né, Silvio? A conquista, a Lei 11.738, que é do piso nacional salarial, foi uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação nesse Brasil todo, que nós conseguimos aprovar em 2008, quase 20 anos depois da Constituição Federal de 88. Então nós tivemos aí, 20 anos depois, a regulamentação, né, do que foi escrito em 88. E depois a LDB, que saiu em 96, a Lei 93, 94 e 96, que na verdade a Constituição disse, a educação tem que criar uma lei específica de diretrizes e bases da educação. E aí, quase 10 anos depois, fizeram a LDB. Foi um parto para sair a LDB, né? Em 96 saiu a LDB. Constituição 88, LDB 96. E o piso previsto na LDB e na própria Constituição... Levou 20 anos. 20 anos, 2008. E mesmo assim, Santa Catarina e outros estados do país entraram com ação de inconstitucionalidade para não pagar o piso salarial. Né? E aí rolou no Supremo Tribunal, de 2008 a 27 de abril de 2011, né, onde o Supremo disse que a lei valia. E mesmo assim, Santa Catarina não implementou o piso na carreira, implementou apenas no início de carreira. Ou seja, aqueles que não ganhavam até o valor do piso, foi elevado ao piso. E aqueles que ganhavam acima do piso, foi deixado da mesma forma e dando os reajustes diferenciados, inclusive,
em janeiro, né, que prevê o reajuste do piso. E por isso achatou a tabela salarial. E hoje o governo do estado vem dizer que paga o piso na carreira, né, que não é verdade. Ele não paga o piso na carreira, ele paga no início de carreira, ou seja, valorizou os que não têm formação, os que estão menos tempo no magistério, e aqueles que estão há mais tempo, que têm o maior nível de formação, foram punidos por... E eles são hábeis em dizer de que nenhum professor ganha menos que o piso. Sim. É a frase textual que usam. E o piso, Silvio, mesmo o piso, ele não representa nem 40% do valor de um salário de um mesmo profissional com o mesmo nível de formação. Um profissional com o mesmo nível de formação, ele está ganhando 60% a mais do que quem ganha o piso. Desculpa, né? Eu não entendi o raciocínio. O raciocínio é o seguinte, nós temos uma pesquisa no Brasil, que inclusive está na meta 17 do Plano Nacional de Educação, que é equiparar o salário dos trabalhadores de educação, dos professores, aos profissionais com o mesmo nível de formação. Ah, sim, sim. Ou seja, quem tem graduação está ganhando hoje 60% a mais do que os professores que têm graduação. Ou seja, o mesmo nível de formação ganha 60% a mais do que os professores. Por que esse sistemático assim não respeito à classe trabalhadora, professor? O que poderia justificar e explicar? Porque isso se arrasta ano após ano, governo após governo. Primeiro porque, Silvio, a educação, ela vem... É um grande número de profissionais, a gente sabe disso. O volume é grande. O volume é grande, nós somos 69 mil trabalhadores no Estado. A gente entende que a máquina pública, a metade dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina são professores. São 138 mil trabalhadores, com todas as secretarias, mais 69 mil são trabalhadores da educação. Mas o volume também de professores não justifica o baixo salário. Porque, ao contrário, outros profissionais ganham 10, 30 vezes mais do que o professor que tem a graduação, porque as pessoas, elas não têm que ser valorizadas pela quantidade de profissionais que tem naquela área, mas ela tem que ser valorizada pelo que ela é, e o professor tem que ser valorizado pelo que ele é, pelo que ele representa e pelo seu trabalho que ele faz na sociedade. Se a sociedade tem necessidade de termos 69 mil trabalhadores de educação em Santa Catarina, tem que ter os 69 mil trabalhadores, né? Porque não tem condição do Estado, que tem o dever de pagar, de financiar, não dar educação para a sua população. Então, portanto, é necessário ter professor, mas é necessário ter professores que sejam valorizados, que tenham salários dignos, que possam sobreviver. Né? E o professor com seu salário. Minimamente, né? Não minimamente. Só sobreviver é pouco, tem que viver bem para poder ensinar tranquilamente, de forma amorosa, tranquila, né? E não adoecer em sala de aula. Exatamente, a gente vê aí, né, as pesquisas também nos demonstram que grande maioria, cerca de 30% a 40% dos professores, eles chegam no final da sua carreira, ou quase no final da sua carreira, perto da aposentadoria, estão doentes. Estão doentes, porque eles trabalham com 30 a 40 estudantes, né, na sala de aula diariamente, né? E aí todos os professores trabalham, além disso, trabalham além da sua carga horária. Por quê? Porque ganham pouco, um terço respeitado. Não tem um terço respeitado, ganham um pouco e ainda tem os outros afazeres, né? No caso, mulher, porque ela ainda... Tripla jornada de trabalho. Então, e que são mais de 80% dos professores são professoras. Né? São mulheres. Né? Então, a grande quantidade de mulheres na nossa profissão é muito grande. Mas nós estamos aí, conquistando aos poucos as coisas, né? Na luta, com coragem, né? E com esperança também, Silvio. Com esperança que nós vamos conseguir não só mudar essa visão da valorização, mas que nós também vamos conseguir, aos poucos, a sociedade vai entendendo que é necessário ter autonomia, ter liberdade e ter solidariedade, que é uma das discussões que os professores, independente da disciplina que trabalham, né, tem que ser exemplo, tem que ajudar a sociedade a ser feliz. E será que os pais e também o governo têm essa noção da importância da educação, do papel que ela pode desempenhar na vida de uma pessoa? Então, refletindo sobre isso um pouco, a gente percebe que o Estado ele é um Estado que vem trabalhando na lógica do Estado mínimo, né?
e que veio desde os anos 90, vem construindo a ideia de que a educação é um negócio, que a educação é uma despesa, ela não é investimento, ela é uma despesa. E aí os trabalhadores de educação, os professores, eles vêm sendo tratados também como uma mão de obra, onde o Estado pode ter lucro, entre aspas, né? Ou seja, ele por isso que não valoriza, obviamente, né? Porque é onde o Estado não investe, é onde ele tira o dinheiro para investir em outras. Porque recursos para investir existem. Porque recursos para investir existem, e existe recursos, inclusive legais, né? Que ele é obrigado a cumprir. E ele não cumpre. Né? O Estado de Santa Catarina está aí o exemplo que a gente vem denunciando há bastante tempo aqui no seu programa, e também denunciando na imprensa, não investe os 25% em educação. O próprio Tribunal de Contas do Estado acusa isso de que não é investido o percentual devido na e desses 25%, 60% tem que ser para o salário, no mínimo, né? Para os trabalhadores da educação. E vem aí o pré-sal, vem aí os royalties do pré-sal, vem aí o dinheiro que nós estamos discutindo em nível nacional, né? Queremos os 10% da educação já, né? Que é uma briga nossa em nível nacional, mas o próprio PNE, né? Que sofreu várias emendas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, deixou a desejar em muitos pontos, né? E na questão do financiamento, por exemplo. Sabemos que cada estado, cada município e a própria União deve direcionar o dinheiro do pré-sal, né? O dinheiro aí para a educação, que é 75%, 25% ficou para a saúde, 75% para a educação, e cada estado vai ter que destinar. E nós, em Santa Catarina, vamos fazer essa luta, sim. Queremos que esse dinheiro, que Santa Catarina decida por esse dinheiro, que ela tem direito, mas que seja investido no salário do magistério público catarinense. Que seja no salário, né, para que nós possamos ser valorizados e, com certeza, né, termos aí condição de trabalhar muito mais do que já trabalhamos. Se tem mérito a educação catarinense, não tenho dúvida nenhuma, é por causa de você e de você, professor e professora. E o professor Luiz Carlos Vieira, então, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do Sindicato dos Professores, que é filiado também à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Esse quadro aqui em Santa Catarina se repete nas demais unidades? Se repete nas demais unidades da federação, uns mais, outros menos, mas Santa Catarina está ainda entre os piores salários do país, piores salários, equiparando com vários outros estados do Nordeste. Inclusive tem estados do Nordeste, vários estados do Nordeste que pagam menos do que nós. Eu digo, porque eu comparo com os estados do Nordeste? Não é nem o menosprezo aos estados nordestinos, nada disso. É que eles têm uma arrecadação menor do que a nossa. Né? O potencial de investimento da educação é menor, justamente pela questão econômica. E Santa Catarina, ela sempre transita aí entre o quarto, quinto, sexto maior produto interno bruto, né? No Brasil. Né? Essa sexta economia, quinta economia, e os governos falam isso, alardeiam isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas só que no momento que ele tem essa economia, ele não dá contrapartida para a sociedade catarinense. A sociedade catarinense não é só na educação, né? Vamos ser sinceros aqui. Em várias outras áreas nós percebemos o não investimento. Está aí exemplo da segurança pública, está aí exemplo esses dias aí a saúde, né? Com os hospitais, que era um dever do Estado de Santa Catarina, né? Do Estado, da unidade de federação, e sem contar que os recursos que vêm do governo federal, né? Que devem ser aplicados tanto da educação, na saúde, na segurança. E a pergunta é, você cidadão e cidadã, você sabe aonde está sendo aplicado esse dinheiro? Ou aqueles números que são aprovados no Tribunal de Contas, o que acontece? A gente esquece. A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, então, dá um panorama nacional, né, da situação da educação. E no plano internacional, todos os países se dedicam à educação que nem o governo brasileiro? Então, nós fazemos parte também da Internacional da Educação, né, que existe a Internacional da Educação, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também é filiado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e nós também, enquanto sindicato estadual, de base estadual. Existe, se nós pegarmos os países
e nós percebemos aqueles que tiveram um desenvolvimento econômico, uma qualidade de vida melhor, a gente vai perceber na sua história a quantidade que eles tiveram que investir para a educação, né? Até 20 e poucos por cento do seu produto interno bruto, num certo momento da sua história, teve que ser investido na educação para poder ter infraestrutura, ou seja, ter escolas de qualidade. Valorizar efetivamente, né? Ter formação para os trabalhadores, aqueles que vão mediar a educação, que no caso os professores, né? E também existe toda uma lógica e uma questão cultural, que é pedagógica, para a sociedade começar a entender o valor da educação. Então, se você pega o Japão, Coreia, né? Finlândia, Noruega, alguns outros países, você vai perceber qual é o valor que a sociedade dá para a educação. Um exemplo, no Japão, para a única profissão que o imperador japonês reverencia é o professor. Que não precisa se curvar. Que não precisa se curvar. Ele, o imperador, é que se curva diante do professor. E o Japão tem 3.000, 4.000 anos de história. De história. E lá é assim, imagina. Bom, aqui a gente vê e é melhor nem comentar, né, para não começar. Exatamente. É uma questão cultural e nós precisamos internalizar isso. E respeitar o professor não significa só dar tapinha nas costas, né? Respeitar o professor significa entender também as suas lutas, entender as suas demandas e buscar no seu espaço de intervenção na sociedade, dizer, seja qual for a sua profissão, eu precisei de um professor para estar aqui. E todos nós precisamos de um professor, inclusive nós que somos professores, necessitamos de outros professores e temos outros professores como exemplo, né, Silvio? Cada um de nós, acredito que você também tenha, né, um professor que foi exemplo para você, que faz parte da minha formação, que faz parte da sua formação, que marcou a sua vida e que deu, né, aí, porque o professor não é só aquele que vai lá, tem os conteúdos obrigatórios para se repassar, mas o professor é aquele que também dá o exemplo. Né? Se bem que a gente já está rolando aquele ditado, uma pichação, sei lá, de que na escola se ensina. Educação tem que vir de casa. Exatamente. Também é um reflexo do reflexo caos social da sociedade, né, Silvio? Beirando, né? Nessa questão. Mas assim, temos muito a comemorar, sim, estamos comemorando, mas também temos muitas lutas para fazer. E temos também bastante esperança que nós vamos conseguir superar essas dificuldades. E como é que é o nome dessa entidade internacional de educação? Internacional da Educação. Internacional da Educação. Na América Latina também nós temos uma seção, digamos assim, né? E a sede é aonde dessa internacional? Ela não tem uma sede fixa, né? Mas um colegiado com vários países. A ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação do Brasil, hoje ela é vice-presidente da Internacional. Interessante isso. E o professor argentino, esqueci o seu nome, não lembro de memória agora, é o presidente. A gente participa de alguns encontros, congressos, né? E a busca é justamente essa, é a igualdade. Existem muitas dificuldades em vários outros países também para o professor, né? Principalmente nos países africanos e muitos países da América Latina. E que inclusive vem se inspirar no Brasil de como superar essas lacunas, né? O professor falou em África do Sul, essa semana na África, né? Não só na África do Sul, mas na África, no continente africano. No continente africano. Eu conheci um africano, um sul-africano, e que não era negro, assim, meio alemão, meio não totalmente alemão, e veio para o Brasil estudar português, porque aqui o estudo para ele é de graça. Melhor do que estudar na própria África do Sul. Para fecharmos, professor, no início do programa, antes de começarmos esse Floripa em Foco com o Cinti, o professor comentava a data de 15 de outubro de 1827. O que aconteceu nessa data lá no século XIX ainda, professor? Então, só bem rapidinho, Silvio. Para fechar. 15 de outubro, na verdade, a história traz o Dia do Professor, justamente porque foi a primeira lei educacional brasileira aprovada, né? Por Dom Pedro. Dom Pedro ainda. Exatamente. Quer dizer, já teve tempo de mexer. E se você pegar essa lei, desse decreto, é só entrar na internet, lá buscar, né? A primeira lei educacional brasileira de 15 de outubro de 1827, não tem nem número essa lei, né? Foi decretado pelo imperador. Nós vamos ver lá algumas características daquilo que a gente luta hoje ainda,
Já era falado lá? Já é falado. O piso salarial dos professores lá determina quanto que deve pagar para o professor. Né? Que era em R$1.000 na época. Né? Já exatamente. Qual era o método de educação que deveria ser aplicado naquele momento? Né? E o método lá era um método muito rígido, né? O método de Lancaster. Né? Inclusive prevê punições para os alunos que não aprendem e tal. O método de Lancaster está previsto lá. Inclusive o imperador mandou para a Europa um estudioso que estudou qual era o método que deveria ser empregado no Brasil para a educação. Né? Era esse Lancaster? Lancaster. Bom, para aquela época ainda tinha palmatória, né? Exatamente. Então, só para a gente entender que além disso dizia como que deveria ser pago o salário dos professores, como deveria ser a formação desses professores, né? E que hoje nós ainda estamos na briga, né? Aí eu acabei de dizer da nossa formação, acabei de dizer da questão do nosso piso, né? Porque a briga continua, a luta continua. A luta continua, né? E as coisas não vêm gratuitamente, né? Para ninguém. Então é necessário luta e nós, trabalhadores da educação, mais que nunca, né? Vamos continuar essa luta sim. E parabéns, né? Não só pelo Dia do Professor, mas por todos os dias aí, que é uma batalha, um leão por dia, né, professor? Com certeza. Muito bem. Conversamos com o professor Luiz Carlos Vieira, que é o coordenador geral do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, que representa 69 mil trabalhadores. Muito obrigado pela presença, uma boa semana e até a próxima, né? Nós que agradecemos, um grande abraço a você, professor, professora, parabéns. O SINT Santa Catarina continua na luta e junto com você. E obrigado a você, telespectador e internauta, pela audiência. Acompanhe a representação do Floripa em Foco com o SINT daqui a pouco a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.